Porque eu adoro a arte de Black Clover. Eric Artem, vídeo patrocinado pelo Carlo Mica. Bora ver. Podem me julgar se vocês quiserem, É o que eu mais faço. mas eu sou um cara que gosta do mangá de Black Clover. Nossa, hein? Caramba, que ousado, hein? Que ousado, hein, o Eric Artem falar Eu isso. tenho total noção de que a história não é nada demais. Ah, para com isso, cara. Pô, é isso que eu acho foda, tá ligado? A pessoa gosta do bagulho, mas com medo de julgamento dos outros, entra na pira, tá ligado? Ah, não tem nada demais e tal, não é legal. Não, eu gosto, mas eu sei que é uma merda. Tipo, caralho, mano, para com essa porra, cara. Pra mim, ela é aquele shonenzão arroz com feijão, mas que é divertido de acompanhar, Papo reto, grande posicionamento. sendo um bom entretenimento. Mas algo que pra mim se destaca ainda mais na obra, e eu vejo poucas pessoas comentando, é sobre a sua arte, que é extremamente competente. Dá pra achar vários takes muito bem desenhados em todo o mangá de Black Clover. Verdade, verdade. Isso é verdade mesmo, a arte é legal. Então nesse vídeo aqui super simples, eu vou bater um papo com vocês sobre algumas coisas que eu acho bacana no desenho de Black Clover. Fala pra gente, Eric Artem, tô Beleza? curioso. Dito isto, bora com o vídeo. Para Bora. começar, vamos dar uma pincelada na questão da composição. Olha aí, composição, né? Composição é basicamente os elementos que compõem a tela, né? E existem vários tipos de composição onde você tem que colocar as coisas na tela para poder, basicamente, dar o foco necessário, para poder ficar harmonioso, equilibrado, né? Tem a regra do terço, né? Que tu separa em várias linhas a tela, né? Tem a regra do Golden Ratio, né? Que é do... Caralho, esqueci o nome, mano. Que é aquela do... Tá ligado? Golden Ratio? Como é que é o nome disso em português? Eu não lembro o nome disso em português. Fibonacci? Não é Fibonacci. É Fibonacci, mas tem um outro nome. Que é o nome que o pessoal utiliza no design. Proporção áurea, exatamente. Proporção áurea. Tem vários. Tem várias técnicas que tu pode utilizar ali para poder montar uma composição harmoniosa e boa para os olhos, né? Então, isso é legal. Composição não é basicamente isso. A forma como tu compõe um enquadramento, que por sua vez vai criar um equilíbrio ali, uma harmonia, etc. O Black Clover é um mangá com um elenco de personagens bastante extenso, e o mais legal de tudo é que todos eles têm algum desenvolvimento e importância durante a obra, desde os personagens principais até aqueles considerados mais buchas, por assim dizer. Todos eles têm ali o seu momento de brilhar durante o mangá. Quem leu a épica luta do Magna Senpai contra o Dante sabe bem do que eu estou falando. Papo reto. O autor consegue... Pra você, qual é o anime que utiliza melhor esse conceito? Pô, cara, assim, todos os animes utilizam esse conceito. Quando o cara ele vai fazer lá o storyboard da parada, ele vai fazer. Tipo, todo storyboard, a grande maioria é muito competente. Não existe um anime que utilize melhor esse conceito. Não tem lógica. Tipo, não existe, sabe? Todos os animes vão utilizar esse conceito pra poder compor a tela, pô. É porque anime também tem uma ideia de composição, só que em anime, composição também é utilizado pro que a gente chamaria de fotografia no cinema, né? Que é a forma como se fosse a pós-produção, que ainda tem a ideia de composição, de elementos que vão compor a tela, vão compor o enquadramento, mas aí tem a ver com várias paradas envolvendo efeitos, pós-produção, junção de camadas, 2D, 3D, etc. Então, apesar de ter o mesmo nome, tem ideias diferentes. gerenciar muito bem o holofote entre os personagens. E costumeiramente, o autor gosta de usar essa vasta quantidade de personagens que ele tem para trabalhar batalhas em grupo, com os personagens combinando seus poderes e bolando estratégias juntos. Mas manejar tantos elementos em um desenho mantendo a harmonia não é fácil, Papo reto. principalmente nesses quadros pequenos dos mangás. E daí vem uma coisa que eu acho muito bacana do Yuki Tabata, que são as composições das suas ilustrações. Esclarecendo para quem não está familiarizado, a composição é a organização e ordenamento de todos os elementos gráficos dentro de uma imagem, sejam eles linhas, formas, cores, ângulos, etc. E a forma E explica, tá? como você organiza esses elementos geram determinadas impressões nas pessoas que vão visualizar ele. Coisas como proporção áurea e regra dos terços são Que é o básico, né? alguns
Aí, era isso que eu tava falando, quando divide a tela, tá ligado? Isso daí tu pode ativar até no celular quando vai tirar foto. Aí, geralmente, o que que tu faz? Quando é a regra dos terços, você geralmente bota a pessoa ou o elemento que tu quer dar um destaque no cruzamento, tá ligado? Tipo aqui, 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 aqui. Ou, obviamente, tu pode enquadrá-la no meio, ou enquadrar ela num desses quadros, mas pra poder causar uma impressão mais interessante, geralmente você bota ali nas interseções, né? Os truques simples de composição que as pessoas usam para fazer imagens que pareçam ser bonitas e harmônicas, mas o assunto É que como a natureza, basicamente, observou-se que tudo na natureza, basicamente, tem essa parada da proporção áurea, né? Até na matemática, né? Aí a gente vai ver o Fibonacci, né? Tem essa ideia também da proporção áurea, etc. Então, o ser humano, ele começou a fazer coisas inspirados na proporção áurea, porque, por algum motivo, esse equilíbrio gerava algo de positivo, gerava uma impressão boa, era harmônico. Então, basicamente, grande parte das obras de arte, arquitetura e etc., tem essa questão da fotografia, da proporção áurea, né? Então, você sempre coloca ali os elementos em algum ponto onde tem a proporção. Por exemplo, aqui atrás de mim, ó, tem essa fotografia aqui, né? Então, qual tem essa fotografia aqui é provavelmente de algum templo de Atenas, né? Na Grécia, provavelmente. Quando a gente vê aqui, onde é que a gente encaixaria um elemento ali para poder ficar harmonioso na tela, para poder ficar de uma maneira interessante? Basicamente, a gente iria colocar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse lugar aqui, tá vendo? Esse lugar aqui, onde é o finzinho do Fibonacci, é onde você iria colocar o elemento. Se você inverte o Fibonacci, ele ia ficar por aqui. Provavelmente, aqui em cima. Porque é justamente ali, nem muito no centro, nem muito na lateral. É entre os dois. Justamente para poder gerar ali um equilíbrio maior. É por isso que quando você tá vendo, às vezes, uma fotografia, uma arte, às vezes uma animação, o personagem quase nunca tá 100% centralizado na tela. Ele sempre tá pendendo mais para um lado. Especificamente para poder gerar esse equilíbrio maior. é infinitamente mais vasto do que isso. E em Black Clover, a gente vê que o autor tem domínio suficiente da composição a ponto de ser capaz de pegar essa vasta quantidade de personagens que ele tem e organizar eles nos quadros de uma forma bem harmônica e muito gostosa de se olhar, Papo reto. fazendo o desenho ficar visualmente bonito. Seja em imagens de personagens únicos, em batalhas em grupo ou nos momentos onde todo mundo se junta, você nota que o desenho não somente é bem feito, mas também todos os elementos deles são bem organizados. Fato. Além de que, quando necessário, o autor consegue compor imagens que contam alguma história sem necessitar de palavras, dando uma ideia dos desafios que estão por vir para os personagens. Exatamente. Isso aqui já é uma questão de hierarquia visual, né? Tu vê que ele tá olhando de baixo pra cima, o enquadramento é de baixo pra cima, pra poder focar o que tá lá no topo. E o que tá lá no topo, que é o ponto máximo, né? Isso aqui é óbvio, né? Quando a gente para pra ver uma imagem, pra ver um quadro, etc., uma fotografia, a gente vê esse tipo de coisa, geralmente é óbvio pra gente, só que às vezes o óbvio ele é muito instintivo, né? A gente vê esse tipo de coisa aqui e instintivamente a gente entende. Porque basicamente a gente tem um repertório cultural que é muito baseado nesse tipo de coisa. A gente viu muito filme, leu muito mangá, muita série, muito anime. E todas essas mídias possuem esse tipo de coisa. Então, instintivamente, a gente já entende. Quando a gente olha essa imagem, que o Asta tá olhando lá pra cima e o grande desafio tá lá em cima. Tá acima do Asta, tá distante do Asta. Mas quando a gente para poder racionalizar isso, nem todo mundo consegue. Às vezes, o cara fala, olha, como essa composição é legal, porque mostra como o astro está distante do objetivo dele, etc. Tu fala, mas isso é óbvio, é só olhar pra imagem. Mas é óbvio que o cara tá falando. E aí você conseguiu racionalizar isso, tá ligado? Mas agora, você entender por que uma imagem dessa te gera X sentimento, Y emoção, aí é uma questão de racionalizar a parada.
ou que simplesmente ditam o humor do momento, como o quão perigoso um inimigo pode ser. Agora, em alguns poucos momentos, você pode sim ficar confuso com a vasta quantidade de elementos em algum painel, mas durante a minha experiência de leitura eu percebi duas coisas. A primeira é que nos raros momentos que isso acontecia, o culpado não era a arte do autor, mas sim a scan que eu estava acompanhando. Papo reto. Compare essas imagens e veja como a scan de baixa qualidade consegue piorar e deixar muito Pô, mas aí tu tá de sacanagem. Tá lendo aonde, Eric? Tá lendo porra. difícil de se compreender Caralho, deixa eu... A diferença aí, ó. Porra, o Eric Arthur tava lendo bagulho... Puta que pariu. a arte do Tabata. Infelizmente, a gente perde muito da experiência do mangá ao ler as coisas no piratão. E a segunda é que em certos E farpou, tá? momentos eu senti que a intenção do autor era simplesmente compor uma cena mais caótica e confusa, como na parte que o Asta e a Mimosa vão enfrentar o capitão da magia da pintura, que está possuído pelo elfo, e ele acaba criando uma enormidade de inimigos. A caoticidade ali é mais para mostrar o tamanho do absurdo que eles vão ter que enfrentar. Papo reto. De qualquer forma, tem muitos takes bacanas e com ótimas composições de imagem em Black Clover. Essa aqui, por exemplo, é bem clássica. Essa é famosíssima. O sujeito tá se preparando para lançar um ataque que vai matar o amigo do grupo do protagonista e do nada dropa um monte de personagem ao seu redor para No anime isso aí ficou maneiraço. impedir ele. Além de visualmente legal, eu acho que ela é uma referência à cena do Naruto onde o Neji vai atacar Papo reto, eu também a acho que é. Hinata e aparece um Clássica cena. monte de Jonin para impedir ele. E acabou que outros mangás fizeram composições seguindo a mesma ideia. É uma inspiração, né? Isso é maneiro. Isso é bacana. Referência, tá? Fala. Essa do Ichigo ali é lendária, inclusive. Essa aqui? Essa aqui é foda. É o tipo de coisa feita para deixar o momento mais tenso e legal. Então, em quesito de composição de imagem, eu acho que o Black Clover é muito competente para a proposta que ele tem, né? Agora, Também falando acho. um pouco do desenho do Yuki Tabata em si, Ele desenha bem. ele com certeza é muito caprichoso. Eu li 367 capítulos de Black Clover para fazer esse vídeo. Fala dele. Obviamente eu não precisava ler tudo isso, mas é porque eu tava tão envolvido ali que eu acabei lendo tudo de uma vez. E em todos esses capítulos não teve nenhum momento que eu vi algo que possa ser considerado como um erro ou uma presepada no desenho. Fala dele. Diferente de um mangazinho Caralho, farpa Boruto, tá? Não deixa de farpar nunca. Mas no vídeo que ele fez sobre o Boruto, ele defendeu essa chamado porra, tá? Boruto, que fica pausado por 3 meses, e quando retorna, o autor desenha a personagem com 2 pés de Pô, isso aconteceu de fato. É um erro comum, inclusive, tá? É desenhar personagem com 2 pés direitos. Mas é um erro de fato. direitos. Aí fica difícil querer defender o Boruto, né? Falando um pouco da questão da anatomia dos personagens, já teve duas coisas que eu gostei logo de cara. Tá. A primeira foi o fato do Yami não seguir aquele estereótipo do cara magrelão que é super forte e apelão. Hã? O design dele é feito de uma forma bem parruda, Magrelão? mas sem exagerar. E O quê? eu acho que isso se encaixou muito bem no personagem e nos valores que ele carrega. Se ele fosse mais magrelão, o seu design não teria o mesmo impacto. Não, magrelão é o Yuno, pô. Kakashi? Mas o Kakashi não é magrelão, E cara. o segundo que eu curti foi o Ah, foda-se, eu não vou ficar entrando nessa tara, não. próprio Asta, pois a sua estrutura corporal Grelão? Adoro. foge muito da visão Yami é fake nerd. O Asta é fake que nerd. as pessoas têm sobre como um herói de anime ou mangá deveria ser, já que ele é um cara super baixinho e totalmente bombado. E eu gosto muito quando o autor tenta dar essa variada no design. Tá ligado, né? Ele é baixinho porque ele malha desde a infância. E aí não cresceu. Essa é a grande verdade. Quando a gente olha o desenho da anatomia em si, dá pra perceber Caralho, de fato, tá? O Yami tem um touro no meio das pernas. que a abordagem do Tabata é bem diferente do mangaka do último vídeo, que foi o Boichi. Inclusive, recomendo vocês assistirem esse vídeo depois. Em Black Clover, a anatomia é mais simplificada e estilizada, Papo com reto. os músculos sendo representados usando de linhas de contorno Fake nerd! Porém muito aesthetic. e poucas rachuras simplificadas. Como é que ele é natural, cara?
Olha como ele tá fibrado aqui, velho. Não é natural nem fudendo. A do Boichi em Sunken Rock não usava essas linhas para contornar os músculos, mas sim de luz e sombra para representar os volumes e formas da musculatura, com o Boichi desenhando um grande número de rachuras de forma bem precisa para conseguir imitar esse Natural da Terra do Sol nascente. Só se efeito for. da luz e da sombra. Eu já falei aqui antes e repito, na vida real Repetir é algo que tu faz não bastante. existe linha que O que é bom, né? Pra gente sempre memorizar as coisas, porque a gente esquece muito rápido. A internet é foda. contorna as coisas. Se você pegar os desenhos realistas que o pessoal faz, você vê que eles não usam essas linhas de contorno ou usam muito pouco. Papo O reto. grosso do negócio Caralho, o grosso do é negócio. feito através da luz e da sombra. Então essa daí é uma dica para quem quer desenhar de forma mais realista. Dá uma desapegada do desenho de linha. Mas como o desenho de Black Clover tem a proposta de ser mais estilizado, essas linhas de contorno servem perfeitamente É em preto e branco essa porra, né? para o seu propósito de uma anatomia mais simplificada. Agora bora dar uma olhada na renderização, o acabamento, a arte final de Black Clover. Ela é bastante simples para falar a verdade, o autor não tenta reinventar a roda, mas vamos por partes. Você vai ter ali alguns elementos do desenho preenchidos Caralho, fala do Asta, manel. Como é que ele tá? Pica, tá? com preto sólido, principalmente o Asta quando está transformado naquela forma meio demoníaca. Fala dele. E em alguns momentos, o autor vai usar a técnica de rachura cruzada para gerar um degradê, uma gradação mais suave desse preto. Porém, Pica, nem tá? sempre isso vai ser feito com a rachura cruzada. Também se utiliza as retículas com esse propósito. Essas retículas aí que... Sei lá, hoje em dia é tudo digital, né? Se bobear. Antigamente eles colavam o bagulho, né? Cortavam as baradas e tal. Mas hoje em dia eu acho que é tudo digital, se pá, mano. Acho, né? Não sei também. A vida ela é muito dura. Duro como pedra. Calma aí, tô vendo o bagulho aqui. Segura aí, gente. Todo respeito. Servindo ali como um meio tom na figura. Tom! Caralho! Achamos meio tom, mané. Já achamos metade dele, falta a outra metade. Também dá pra ver que o autor gosta de usar alguns efeitos gráficos mais diferentes, como esse tipo de textura aqui. Papo reto. E é possível você configurar Aí, ó, falei? Dá pra fazer tudo digital hoje um em dia. brush em qualquer software de desenho para criar efeitos parecidos com esse. O autor gosta bastante de usar essa textura em específico em diversas partes do mangá, principalmente no Yuno quando Fala ele dele. está transformado. Então você vai ter ali E chora, algumas tá? áreas do desenho com preto sólido, outras com retículas, rachuras simples e rachuras cruzadas, além do uso de alguns outros tipos de preenchimento gráficos em certos momentos. Já na parte da cor, elas são feitas de forma Caralho, o Asta é muito mengo, porra! tradicional, utilizando as maravilhosas, mas também caríssimas canetas Copic. Um kitzinho furreca de 6 cores dessas canetas é praticamente 300 conto para Caralho, é duro. você ter ideia. E uma pequena curiosidade é que não é apenas a pintura que é feita de forma tradicional. Todo o mangá de Black Clover é desenhado no papel. Duvido! Isso é ainda mais impressionante, Será que é? já que ele era lançado semanalmente, e desenhar no papel demanda mais tempo do que no digital, mas mesmo assim, o autor e a sua equipe sempre mantinham uma alta qualidade nos desenhos toda semana, se preocupando até com coisas mais secundárias como os cenários que têm uma riqueza de detalhes muito grande. Só que agora, por conta de problemas pessoais do autor, o mangá mudou de revista e vai passar a ser trimestral. Ou seja, vai ter ali em média 4 capítulos por ano. Claro que cada capítulo vai ter bem mais páginas que o normal, né? Papo Eu reto. sei que vai ter gente que vai ficar desapontada com isso, porque não vai mais poder acompanhar semanalmente, mas sinceramente eu não achei isso daí ruim não, viu? Esse negócio de mangá semanal é uma máquina de moer gente. Concordo com o Eric Arthur. Tô fechadão com o Eric É Arthur. desgastante Motivo pessoal, burnout? Cara, eu acho que a esposa dele tem um problema de saúde, velho. Tá ligado? Eu acho que a esposa tem algum problema de saúde. Se eu não estou enganado. Talvez seja isso. demais pra pessoa. Em entrevista, o autor disse que lá no início de Black Clover, ele só conseguia dormir 3 horas por noite. Só muito tempo depois que ele começou a dormir ali pelo menos umas 6 horas, o que não é o ideal ainda, mas é melhor do que 3, né? Sinceramente, as pessoas podem criticar o Black Clover por diversos motivos, mas o
E a maioria das críticas do Black Clover nem fazem sentido. Desculpa, gente. Black Clover é mó legal, mó divertido, shonenzinho, feijão com arroz, mas pô, tem muita coisa boa. O pessoal só fica falando mal mesmo porque o pessoal é chato pra caralho. Desenho com certeza não é um deles, pois o Yuki Tabata e os seus assistentes Sou muito fã do Tabata. trabalham muito bem e se empenham para fazer algo super caprichado pro público. Enfim, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar de Black Clover. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem apoiar o meu conteúdo, você pode fazer isso de diversas maneiras. Bom vídeo do Eric Arsen, tá? Gostei do vídeo. Super informativo, tá? Adorei e adorei.